Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre. Felicidade de mais uma noite de sábado, estarmos reunidos em nome de Jesus. É uma alegria muito grande da minha parte da gente fazer essas reflexões. E hoje nós estamos no texto 13º, olha como passa, e iniciando mais um mês. Hoje, 1º de agosto de 2026. Mês de agosto importante na minha família, porque meus 2 netos do meu filho Igor, o Leonardo e o Bernardo, o Léo faz dia 15 de agosto e o Bernardo dia 21. Então pra gente é uma alegria muito grande esse mês. Na época que eu era criança, que era mês de soltar papagaio, porque tinha muito vento, embora hoje a ventania faz parte do nosso dia a dia, né? Então a meninada consegue soltar pipa, papagaio, vários meses do ano. A mãe natureza falava para os seus filhos: cuide da natureza, não devastem, isso terá consequência. E hoje, né, o aumento da temperatura, os ventos, principalmente para gente que não tinha essa velocidade tão grande. Outro dia teve um aí que eles falaram em 121 quilômetros por hora, mas quem presenciou falou que era muito mais, porque derruba torres e coberturas numa volúpia que assusta. Mas são consequências da teimosia do ser humano, que às vezes parece mais irracional do que racional. E hoje o título do nosso bate-papo é muito instigante, porque Joana nos adora e quer nosso bem, então ela nos alerta de muitos pontos que nós temos que preocupar em pôr em prática. Lutas íntimas é aquela lá no nosso âmago, lá no nosso fundinho, bem profundo, que trazemos de vidas passadas e às vezes não sabemos o porquê que a gente está passando e está tendo aquele sentimento, né? Porque somos espíritos milenares, nascemos simples e ignorantes ou sem conhecimento, e em várias reencarnações nós vamos nos burilando, nos melhorando, evoluindo e vamos crescendo e evoluindo espiritualmente. Maria Aparecida Godoy, boa noite. Por isso, nós temos que nos dedicar à prática do bem, da paz, do amor, da caridade, que é isso que faz a gente se elevar, a gente melhorar e evoluir espiritualmente, porque estamos
reencarnados justamente para vencer nossas paixões e burilar as nossas más tendências. É para isso. Então, se a gente não conseguir pôr em prática tudo isso, nós não seremos vitoriosos e não evoluiremos e não poderemos permanecer no nosso querido planeta Terra, porque de provas e expiações está evoluindo para regeneração. E se a gente não se regenerar e não melhorar, a gente não pode permanecer nesse planeta. Quando a gente partir e o nosso retorno, se a gente não melhorou também, como o planeta está melhorando, nós iremos para planetas menos evoluídos, que é o nível nosso de vibração e de pensamento. Então vale a pena a gente dedicar nessa direção aí. Então, lutas íntimas. O nosso encontro é pelo Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, a nossa querida casa que nos acolhe, que é o CEFAAC. Hoje, então, 1º de agosto de 2026. Olha que beleza. Ninguém tomará conhecimento desse esforço hercúleo, quer dizer, árduo, penoso, que exige muito esforço intenso, que desenvolves em favor da felicidade real. É a verdadeira felicidade. Não é aquela que está maculada, que está escondida, não. As pessoas estão acostumadas à exteriorização, às fugas psicológicas, às conquistas de ocasião, que as projetas no mundo econômico, social, político, artístico, responsável pela exaltação do ego. Isso é tudo exterioridade. Se peneirar mesmo, não sobra nada. Precisamos participar, mas nós precisamos dar valor às coisas interiores, ao que realmente nos faz crescer e amadurecer espiritualmente. Há uma corrida desenfreada na busca do sucesso externo. Hoje, com a mídia, com as redes sociais, as pessoas se preocupam muito em mostrar exteriormente, às vezes, algo que não é verdadeiro. Famílias abraçadas, sorridentes, uma harmonia e um equilíbrio que às vezes causa até inveja. De repente vê que aquela família se desintegrou. Quer dizer, era tudo parte exterior, mas no convívio e na realidade era mentira. E nós devemos ser verdadeiros na nossa trajetória. Então há uma corrida desenfreada na busca do sucesso externo, sem que se dê importância
à autorrealização, aos componentes da harmonia pessoal, a vitória sobre as paixões desenfreadas e perturbadoras. Precisamos ter cuidado. Thomas Cozin, boa noite. Grande abraço. Todo o interesse social está centrado na imagem, na aparência que chama a atenção, que desperta inveja e comentários, mesmo quando se está jugulado, ou seja, preso pela força, pela moralidade, aos conflitos íntimos difíceis e a tremenda solidão no meio da barbúdia, algazarra e do aplauso vazio. Quer dizer, é exterior, não é a essência de cada um. Para anular essa situação, foge-se. Ninguém encara, vive de sonhos. Então foge para a embriaguez dos sentimentos, para o álcool, o fumo desordenado, as drogas viciantes, o sexo desenfreado. Então foge dos problemas para viver uma vida irreal. Mas um dia a conta chega, a ficha cai e aí é complicado encarar. Então nós temos que ter essa consciência de encarar nossos problemas frente a frente e procurando o melhor caminho a seguir. As convenções sociais deficientes estabeleceram que todas as realizações que dão respostas imediatas e produzem prazer devem ser as metas a serem conquistadas. E não é bem verdade isso aí. A gente precisa ter o caminho do bem, da paz e da luz, da caridade. Essa parte externa a gente precisa ter cuidado, porque se a gente abaixa a guarda, quando a gente menos espera, a gente está entrando sem perceber. Essa proposta falsa nas suas bases transforma o ser humano em um feixe exclusivo de sensações que devem ser supridas ininterruptamente. Embora a fragilidade do vaso orgânico e suas complicadas tecelagens, entrelaçamentos emocionais suscetíveis de conflitos e desarranjos frequentes. E aí é difícil ter estabilidade emocional para encarar a verdade frente a frente, quando a gente vive uma ilusão nas nossas vidas, fugindo do nosso propósito. Protágoras, na antiga Grécia, antes de Cristo, filósofo, enunciou que o homem é a medida de
todas as coisas, de alguma forma abrindo espaço para o futuro humanismo, depois para humanitarismo e, por fim, para o espiritualismo. Da deificação, ou seja, da divinização da criatura humana, a filantropia. O pensamento cedeu lugar ao ser existencial, espiritual, precedente à concepção e a sobrevivente ao desgaste orgânico. Então, esse filósofo grego, ele já tinha uma preparação, porque ele preparava os políticos e os oradores da época antes de Cristo. É esse ser imortal a razão de todos os investimentos da existência corporal, porquanto as experiências que transitam de um para outro patamar da evolução, facultando ou não o processo de crescimento, são que se fixam por definitivo, estabelecendo futuros acontecimentos, necessidades e aspirações que induzem ao esforço pela iluminação. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. Nós podemos sonhar e viver uma utopia ou seguir no caminho do bem, da paz e da luz e sermos perseverantes nessa trajetória, procurando sermos hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. Essa é a meta a ser cumprida. Esse é o nosso burilamento que nós estamos aqui no planeta Terra encarnados para subir degrauzinho, quando retornarmos à pátria espiritual. Porque somos imortais. Somos espíritos milenares, estamos evoluindo. Naturalmente, a vida em sociedade é indispensável. Ninguém consegue viver sozinho. Principalmente porque o ser humano é gregário, faz parte de uma grei, de um rebanho, e nós temos que se ajudar. Somos sociáveis, necessitando de intercâmbio que fomenta e desenvolve a capacidade de realização e progresso. Precisamos estar sempre procurando essa nossa melhora e essa ajuda comunitária, ajudando todo mundo que está ao nosso derredor. Sendo resultado do grupamento social no qual se encontra engajado, é também responsável pela sua formação, pela sua renovação ou decadência, já que é a medida de todas as coisas, depende de nós. Nós que temos que trabalhar bem essa parte. O que vale a dizer que tudo se encontra à disposição e para isso foi criado. Então não podemos esmorecermos. Temos que fazer muito bem
a nossa parte, porque seremos cobrados disso. E Joana nos diz: desenvolver esses valores que se encontram à sua volta, respeitar o equilíbrio vigente, contribuir para a sua preservação, constituem desafios que lhe dizem respeito, enfrentar e realizar. É nosso compromisso nessa nossa reencarnação. Fazermos bem a nossa parte, ajudar todo mundo que está à nossa volta, crescer, amadurecer e evoluir. Essa é a grande sacada, é a nossa grande meta. As tuas são lutas íntimas que deves travar em silêncio, sem qualquer alarde, porque te concederão a medida exata de quem és e do que podes fazer em benefício próprio. Nós temos que fazer essa cobrança íntima. Essa é a grande luta nossa. No silêncio, sem alarde, mas contribuindo e evoluindo. Trata-se de um grande esforço, para o qual não conseguirás aplausos, nem contribuição exterior, porém, centradas no esforço interno, intransferível e profundamente compensador. Vale muito a pena. É uma batalha sem quartel, que todos são convocados a atender, queiramos ou não queiramos. E temos que fazer bem a nossa parte, porque seremos cobrados quando retornarmos à nossa pátria espiritual. Sempre chega o dia no qual, mesmo os mais resistentes, são conduzidos às reflexões, ao amadurecimento mental, à meditação. A ficha cai, meus amigos. Queremos fingir que não é conosco, mas um dia a consciência vai martelando e a ficha cai. E aí dá desespero. Realiza a tua luta íntima constantemente, analisando as tuas dificuldades, deficiências e limites, após relacioná-los por escrito ou na memória. Mas tem que se cobrar e pôr em prática. Sônia Bueno, boa noite. Não pode fingir que não é conosco, porque a gente tem esse compromisso moral e temos que fazer bem a nossa parte. De forma que possas diluí-los suavemente, com tranquilidade, superando cada um, à medida que te libertes do anterior, passo a passo, degrau por degrau, mas não fujas do seu compromisso, do seu comprometimento dessa melhora interior.
constituirá um esforço gigante, porém rico de gratificação. E essa gratificação é sua quando você superar uma deficiência. Você percebe que você é capaz e que você está melhorando. É essa a gratificação que recebemos. Não é falando no microfone que o fulano é isso e aquilo. É moralmente, é interiormente. Essa satisfação é uma energia que nos fortalece, ilumina e protege. Toda ascensão cobra o contributo do sacrifício para brindar com as paisagens emolduradas da beleza, inabituais e fascinantes. É esse prazer de dever cumprido. É algo, é individual, é interior, mas é uma alegria e uma felicidade real de dever cumprido. É isso que nós temos que pôr em prática nessa fase das nossas vidas. O país íntimo em que tu, como espírito, domicilias-te, esse corpo transitório, alberga as marcas das existências passadas, nem sempre saudáveis, porque não fomos aquela perfeição, somos imperfeitos, tivemos muitos equívocos, mas a conta chega e a gente tem que pagar, mas pagar com alegria, com determinação, com a satisfação de dever cumprido. E não de reclamação, de que não tem sorte. Não existe isso. Deus é infinitamente bom, mas Ele é justo. E centil por centil que nós fizemos de bem e de bom, nós teremos recompensas ou acertos. Então essas marcas das existências passadas nem sempre saudáveis, que hoje ressurgem desafiadores na condição de problemas graves, que te podem conduzir a abismos inesperados. Somente te adentrando nele, passo a passo, sem atropelo, homeopaticamente, gota a gota, mas não fingir que não existe, certo? Passo a passo, como o conquistador que vai penetrando uma região desconhecida e se deslumbra à medida que a vence, é que poderás libertar-te das aflições, superando as paixões dissolventes e anestesiantes, encarando e passo a passo, gota a gota, indo à frente e vencendo, porque nós temos condições de vencer. Temos um Deus que nos ama, um mestre, modelo e guia, Jesus, que disse que não nos abandona, e um anjo da guarda, um espírito superior, que nos adotou e quer o nosso bem e está sempre querendo nos ajudar. Não te detenhas em postergações, ou seja, procrastinação, adiamento.
acreditando por mecanismo de fuga que realizarás amanhã ou depois o que poderias iniciar agora. Não adie mais, encare a razão de frente a frente e põe em prática tudo que você já tem, o conhecimento e a felicidade de ter conhecido o Evangelho de Jesus. Pode, às vezes, ser difícil, mas você superará e crescerá e terá a satisfação de dever cumprido. Esse amanhã, quando você adia, é engodo psicológico para impedir-te a libertação. Coragem e fé, meus irmãos. Bola para frente, porque sairemos vitoriosos. Tenham a certeza disso. Começa, portanto, das perturbações mais simples. Como diz o caboclo, começa pelo começo e cresce em coragem para prosseguir sem desfalecimento. Cada vitória sobre ti mesmo, por menor que se apresente, representa uma conquista que abrirá lugar para novas e oportunas vitórias. Fé, coragem e resignação, que a turma lá em cima é todo a nosso favor. Então não podemos desanimar, ficar parado. Nós temos que, como diz o querido amigo Orson de Matão, prossiga com alegria, com coragem, com resignação, porque tudo vai dar certo quando a gente é determinado e põe em prática as mensagens que Jesus deixou para nos orientar. O universo é constituído de partículas invisíveis e de aparência insignificante. Quem não é capaz de valorizar o detalhe perde a sensibilidade para o conjunto. Nós temos que estar antenados para todos os detalhes que estão aos nossos derredores e contribuir para o crescimento de todos os nossos irmãos que de uma forma ou de outra depende de nós, porque é a maneira de crescermos e amadurecermos e de fazer bem a nossa parte, que é para isso que nós estamos reencarnados nesse nosso querido planeta Terra. Jesus nos ama e quer o nosso bem. Façamos bem a nossa parte e, por consequência, receberemos muito mais do que imaginamos. Desse modo, luta e luta, discretamente, aprimorando-te, superando-te, com alegria de quem está conquistando o universo. Cosmos grandiosos que és, fazemos parte. Todo o bem que fazemos, nós jogamos essa vibração, essa energia para o universo e ele
nos retornam multiplicado. Por isso, quando a gente faz o bem e ajuda, isso nos retorna 5 vezes mais e vai dar a estabilidade emocional que precisamos para superar as adversidades colocados no nosso caminho, justamente para a gente crescer, amadurecer e evoluir. Não para reclamar, mas para seguir em frente tocando a boiada. Beleza? As lutas externas são simples de ser travadas, porque muitas armas se fazem utilizadas contribuindo para a ruína do outro, o opositor. Mas a luta íntima nossa exige consciência de si, autopenetração, amadurecimento para a realidade da vida. Encararmos os nossos problemas frente a frente. Não devemos mais fugir, porque no fim tudo dá certo. Temos muitos amigos espirituais que nos ajudam. Façamos bem a nossa parte e, com consequência, as coisas melhoram muito a nosso favor. Tenham a certeza disso. Nesse tentame, no ato de tentar, não te faltarão apoio nem ajuda dos teus amigos espirituais interessados na tua evolução. Quando a gente encara os nossos problemas frente a frente, com alegria, com coragem, a turma lá é uma falange do bem muito grande e nos abraça e nos leva para frente. Quando a gente menos espera, superamos as adversidades, os nossos problemas, que a gente estava dando muita atenção como um problema seríssimo. Quando a gente percebe, nós superamos. E aí, a felicidade interior é muito grande, porque fomos capazes e saímos vitoriosos. É isso que nos dá força, coragem e resignação para seguir adiante. Tenham a certeza disso, meus queridos irmãos. Os legítimos conquistadores da humanidade venceram primeiro a si mesmo. O medo, né? Discernindo a respeito daquilo que desejavam e de como fazê-lo, a fim de adquirirem resistência para as façanhas a que se entregariam. Em 2019 eu fui para Portugal e lá no cais do Tejo, onde saíram as caravelas, com Pedro Álvares Cabral e a sua turma. É uma energia muito forte no local. Hoje a tecnologia, satélites, tudo. Agora eu fiquei imaginando em 1500 aquele pessoal sair com aquelas caravelas pequenas, sem destino, não tinha mapa, não tinha nada. Eram pessoas, seres humanos iluminados, tinham uma intuição muito grande
E uma falange do bem assessorava muito eles. Agora enfrentavam o mar com a fé e com a coragem. E descobriram o nosso querido Brasil. Essas pessoas são exemplos quando a gente estiver vacilante. E pedir ajuda para os amigos lá em cima, porque eles nos acolhem e nos dão a força, a coragem que precisamos no momento. Mas não devemos afinar. Não devemos fugir dos nossos problemas. A fim de adquirirem resistências para as façanhas a que se entregariam. Terminado esse difícil estágio, partiram para etapas mais cansativas, no entanto, fadadas à vitória. São esses exemplos que nós temos que nos espelhar e de pensar quando a gente está meio temerosos com o nosso caminhar. As grandes lutas sempre são travadas no campo da consciência, em que se esconde os maus pensamentos e tendências, mas também no qual se hospedam os sentimentos de nobreza e de enriquecimento da humanidade. E ela finaliza falando assim para todos nós: nunca te canses de aprimorar-te, nem consideres esse labor como extraordinário, porquanto para isso é que te encontras encarnadas. Ao chamamento. Estamos encarnados para o nosso amadurecimento e evolução espiritual. Por isso, nós não devemos nunca perder a oportunidade que temos de evoluir, de fazer o bem, de ajudar o próximo e nunca evitar os nossos compromissos. Porque se quando nós aposentamos a gente tem mais tempo, mas não é para ficar na ociosidade, mas é para a gente ser voluntário e ajudar o próximo. Porque é isso que vai pôr um tijolinho a mais na nossa escalada evolutiva, e quando a gente chegar na pátria espiritual, Maria Souza, boa noite, missão cumprida. Porque se quando chegarmos à pátria espiritual, vamos prestar conta, queiramos ou não queiramos. Nosso planejamento, eu ia fazer isso, aí vai ticando, não fez, não fez, não fez, não fez. E por que não fizemos? Preguiça? Falta de vontade? E aí? Qual que é a justificativa que nós vamos dar? Porque não tem mentira lá. Não tem malandro de passar a perna nos mais simples, no mais humilde, que não tem tanto conhecimento. Aí é o olho no olho. Então, queridos, vale a pena direcionar nesse caminho, porque a recompensa, a nossa valorização
acontecerá quando chegarmos na pátria espiritual. Esse texto o Divaldo recebeu da Joana em Londres, na Inglaterra, no dia 13 de junho de 1997. Grande Divaldo, grande Joana, e cumpriram bem a parte deles. A hora que Divaldo chegou lá, o que você fez? Eu e meu amigo Nilson, nós tínhamos uma ideia de montar um abrigo para as crianças que eram abandonadas. E aí, só ficou no pensamento ou vocês puseram em prática? Não, nós pusemos em prática. Passamos momentos difíceis. Não tinha dinheiro, mas parecia que Deus punha no nosso caminho as coisas certas na hora certa. Hoje, a Mansão do Caminho é uma cidade em Salvador, num bairro pobre, onde muitas crianças foram deixadas à porta da mansão. Nilson e Divaldo acolheram, deram amor, estudo, profissão, e hoje são homens de bem que muitos voltam para retribuir o carinho e tudo que eles receberam. Então são esses exemplos que nós temos na vida que a gente tem que espelhar. Não de quem faz feiura, que não cumpre bem. E às vezes eu tenho mania de citar isso como exemplo. Exemplo primeiro, Jesus. Não, é difícil. Aí tem Chico Xavier, mais de 400 e tantas obras, que não ficou com nenhum centavo da venda desses livros, foram todos doados para as instituições filantrópicas e de centros espíritas que necessitavam da sua ajuda. E quando desencarnou, parece que foi Jesus que estava esperando ele. Cumpriu bem a sua parte? Cumpriu. Reclamou? Quando ele queria reclamar, o Emmanuel chegava e já dava uma enquadrada nele e ele tinha que... Então são esses seres humanos maravilhosos que a gente tem que se espelhar. Que é assim que a gente cresce e amadurece e evolui nessa nossa caminhada. Espero que tenha contribuído para vocês. Puseram a aguinha, sequei até minha boca, quer dizer, falei muito. É nessa água que a espiritualidade coloca os nossos remédios, as energias para a gente se fortalecer e se iluminar. E a semana já está finalizando e amanhã iniciando. Que tenhamos muita luz, muita força, coragem e resignação para a gente enfrentar os nossos obstáculos, porque eles são necessários para a nossa evolução espiritual. Vou finalizar com o Pai Nosso que meu pai gostava. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos céus infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado seja o teu sublime, que todo o universo exprime, ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se
teu mandamento que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra de luta e sofrimento. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe de Deus. E perdoa, meu Senhor, os erros tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, faça nossa alma crescer na proteção de Jesus, faça a luz se expandir, faça o mundo se abrir nos seus braços de amor. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa real igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Um beijo no coração de todos e tenham uma ótima semana. Que Jesus ilumine e os proteja. Que assim seja.